Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Sejam bem-vindos ao Chai Futebol às 5, hoje com um convidado muito especial, num programa especial. Não é às terças que nós faremos estes programas especiais, sempre à sexta-feira, ele vai para o ar sempre às sextas-feiras e hoje teria mesmo que ser o convidado deste primeiro programa especial, o Sr. Presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado, e começo logo com uma pergunta. Um ano muito difícil, com a pandemia, com confusão nas competições, com uma série de coisas que a Associação teve que ajustar. Como é que foi este último ano da Associação? Um ano quase e meio, não é? Sim. Foi difícil. Desde logo, mais difícil para os clubes, para os seus dirigentes, para os treinadores, para os atletas, para os sócios, por várias razões. Desde logo, se começarmos pelos escalões séniores, foi um campeonato atípico, de para-arranca, não é? E é muito difícil. E só foi possível com a resiliência de toda essa gente. Começando nos dirigentes, treinadores, atletas, porque sem essa resiliência não chegámos a 50% da prova, como foi conseguido, claro. E a partir daí poder indicar para a Federação o nosso representante para o Campeonato de Portugal. Foi difícil para a Associação, apoiamos aquilo que foi possível, mas acima de tudo foram os clubes, os grandes problemas foram para os clubes. Não tiveram receitas, não havia público, sim. Não houve sponsors, não havia patrocinadores, não houve formação, que foi o mais grave de tudo, porque através da formação recebem umas avanças dos pais mensais, não é? Sim. E é natural que o façam, também, porque estão a educar os filhos deles. E, portanto, foi muito complicado para toda a gente. Nós fizemos aquilo que foi possível, um dos apoios que demos, se resumirmos aquilo que nós deduzimos às inscrições, cobrando apenas 60% oceanas, 40% na formação, que acabou por não cobrar nada, porque não houve. 100% no futebol feminino, 100% no futsal, não cobrando filiação. Pagamos as arbitragens agora na retoma. Estamos a falar aí na ordem de quase 350 mil euros. Era a nossa obrigação fazê-lo dentro daquilo que era possível. Foi possível fazê-lo naquela altura e, portanto, foi um ano muito difícil. E eu quero deixar aqui àqueles que conseguiram os seus objetivos, o ser campeões, atingir outros patamares, mas para mim foram todos campeões, todos, desde os dirigentes aos atletas e àqueles que também os ajudaram, porque sem essa resiliência não seria possível. E já agora aproveito para lhe dizer, quero deixar aqui uma palavra de gratidão e de reconhecimento de todos eles. Muito bem. Já falou aí, já deu umas pinceladas sobre o auxílio prestado pela Associação aos clubes. Esse auxílio irá continuar nesta época? Que tipo de auxílios é que a Associação tem para os clubes no pós-pandemia, que os clubes continuam com uma situação financeira bastante apertada, como sabemos todos, e que papel é que terá aqui a Associação com os clubes? Não prevemos agora, nesta época, se tudo correr normalmente, como eu prevejo, e não há dúvida, não costuma acontecer, as inscrições dos clubes, das equipas, não se justifica neste momento, porque vai haver público. Certo. E quando estamos a ver, são 50% do público, que é possível. Ora, 50% de um campo aqui do Distrital, por exemplo, até 1000 pessoas, 50% são 500. Nenhum jogo do Distrital leva 500 pessoas. É verdade. Leva 150, 200. Portanto, tudo isso temos que considerar. A formação vai jogar, vão receber as avanças dos pais, não é? E dos kits que também que recebem. Portanto, neste momento digo eu, não há nenhuma razão para que haja da parte da Associação novamente um apoio dessa grandeza. Vamos ver como é que vai correr esta pandemia, esperamos bem, com a responsabilidade individual de cada um e coletiva de todos, que isto realmente não volte para trás. Não é? Portanto, agora, nós também sabemos que não fomos só nós a apoiar, e muito justamente, as câmaras municipais, não sei se todas, mas algumas que eu conheço,
apoiaram fortemente também os clubes. E por aquilo que eu me percebo, os clubes estão-se a fechar com bons jogadores e com muitos projetos de subida, Certo. não é? Só um, mas naturalmente que só um, digo eu, Sim. da Pro Nacional para o Campeonato de Portugal. Depois das outras divisões, exatamente. associações diferentes. Portanto, nós neste momento não temos nada previsto em termos de apoios, a não ser darmos as bolas aos clubes que oferecemos. Não é? Sim. E como é que olha para o impacto da pandemia em relação ao número de praticantes, mesmo nos escalões base, depois nos escalões já de competição e até nas equipas séniores? Já há números disso em relação à realidade da EF Braga? Olha, não sei se esteve atento aqui na altura, a meio da pandemia, a própria Federação e as associações vinham, era um quadro muito negro, em relação ao futuro, nomeadamente nos escalões de formação. Eu tive sempre a ideia que o maior problema dos escalões estava naquele setor, naqueles escalões dos 17 aos 19, e até mesmo dos 16, porque na realidade não houve uma progressão e um crescimento de patamar para patamar em competição. E, portanto, juvenis e júniores, houveram jogadores que se perderam. Mas eu pensei que ia ser pior, muito honestamente. Nós estamos aqui a falar de algumas 10, 12 equipas, nos júniores e nos juvenis. Ainda não acabaram as inscrições. Certo. Mas isto está a ser compensado também pelos séniores. Porque nós tínhamos em 2019, 2020, e é por aí que a Federação se mede, e é por aí que o PIPDJ, também naquele programa, não é, de apoio que eles dão aos clubes, medem a situação, quantos atletas havia em 2019, 20, quantos agora. E depois aí faz as ponderações, e as moderações dão o apoio, que chegam a uma conclusão de X, tem um máximo de 50% por atleta. E eu pensei que ia ser muito mais grave. Nós tínhamos 115 equipas de séniores. Sabe quantas temos? Neste momento inscritas. Não faço ideia. 137. É um crescimento muito grande. Muito grande. Quase 20%. Estamos a falar de 20, Quase, 21 sim. pessoas, de 21 equipas. Se juntarmos a isso uma competição que nós vamos organizar, que é o Sub-21, justamente para recuperar os juvenis e os júniores, porque sendo uma competição sénior, vamos entendê-la e proporcionar aos clubes que seja uma competição como se fosse de formação. Ou seja, a arbitragem é paga como se fosse formação. Somos nós a pagá-la. Muito bem. Vamos fazer também uma coisa, que é, as inscrições são do valor da formação, os seguros são do valor da formação, para que as equipas efetivamente não tenham grandes custos com isso. Portanto, em termos depois, que nos está a espantar muito, é também daí para baixo que estão a aparecer muitas equipas. Aqui há coisa de 15 dias, havia um diferencial nos benjamins, de qualquer coisa de 80 e tal equipas a menos, ou 90. Neste momento só há menos 40. E ainda não fecharam, não é? Ainda não fecharam. Portanto, estou convencido que os números nós tínhamos em 19, 20, à volta de 21 mil atletas federados da Associação de Braga. Não vamos andar muito longe disto. Uma das maiores do país, certo? Exato. Em séniores éramos a segunda maior. Ok. Nós estávamos e estamos à frente de Lisboa. O primeiro é o Porto em séniores, o segundo somos nós. Daí a razão de quando no Campeonato de Portugal alguém não quisesse... A segunda vaga... A segunda vaga era para nós. Certo. E Este ano é que foi um ano atípico por causa do ajustamento por parte da Federação, dos quadros competitivos. Exatamente. E vão continuar a haver ajustamentos. A questão que se coloca é que eu pensei, estava muito mais pessimista do que eu estou neste momento. Porque os clubes, e também compreendo, toda a gente também quer vir cá para fora, se calhar está feito a estar em casa, não é? Sim. Como nós todos. E, portanto, vamos esperar que este bichinho nos permita que a gente continue a ir aos estádios, que os jogadores continuem a jogar, os dirigentes a ver os seus atletas, perdendo ou ganhando, com fair play, umas vezes outras mais, outras menos, que os próprios árbitros também foram muito martirizados nesta área, porque não houve realmente competições para toda a gente, nomeadamente na formação, e alguns acabaram por abandonar, o que para nós também é um problema, Claro. não é? Na justa medida que nós tivemos
chegamos a ter quase 500 jogos por semana. E nós temos que ter atos para isso. Claro, claro. Não é? E as pessoas às vezes lá em casa não têm bem noção disso. É complicado. E depois temos que ajustar também, porque há clubes que preferem jogar ao sábado, outros que querem jogar ao domingo, há toda uma série de circunstâncias, às vezes temos que alterar jogos, aquilo é muito complicado. Entre a diretora de competições e o Conselho de Arbitragem, se há uma alteração de jogo, mas tudo se vai fazendo por competência também das pessoas. Não é? Certo. E nisso as coisas, permita que lhe faça esse elogio, têm corrido sempre muitíssimo bem por parte da associação. Mas falou aí de um pormenor interessante, de uma competição de sub-21, certo? Mas nós assistimos a um fenómeno por parte dos clubes de criação das equipas B. Não acha que essa medida de criação do campeonato sub-21 poderá estar um bocado condenado ao fracasso por causa da criação das equipas B? Não, e tem um outro conceito. Uma equipa B é mesmo sénior. Sim, sim. E tem os mesmos encargos. Mas nós reparámos todos, Sr. Presidente, permita-me, mas nós reparámos todos que os clubes criaram a equipa B e elas são quase todos, eu diria, um sub-23. Sim. Sub-23, sub-21 é quase igual. Sim. É a mesma coisa. Pode jogar indivíduos da formação. Até o senhor vê indivíduos de 17 anos, 16, a jogar nos principais clubes portugueses, não é? Sim. Isso não é uma questão... Felizmente. A questão que a competição, temos a ver com o nome da competição. E, portanto, a questão, uma coisa não colide com a outra. Não é? Nós queremos dar ao sub-21, fizemos isto naquele sentido de recuperar os atletas. Jogadores que se viram, não é proibidos, não viram as suas carreiras crescerem dentro daquilo que é normal, subir de patamar, de iniciado para juvenil, de juvenil para júnior, né? E, portanto, foi nesse contexto. Certo. E, portanto, mas as equipas B, eles querem aproveitar também alguns jogadores da formação, isso é outra questão. Mas havia algumas correntes em Portugal que pensavam um fenómeno do futebol e diziam que, e eu vi alguns artigos sobre isso, que as competições de formação deveriam ser atiradas um ano para a frente, isto é, e depois nos anos seguintes haver o devido ajustamento. Isto é, passarmos de sub-19 para sub-20, passarmos de sub-17 para sub-18 e assim sucessivamente. Qual é a opinião do Presidente da Associação de Futebol? A minha opinião era também essa. Okay. Também entendia que devia ser, e continuo a pensar que temos que acabar com essa palavra de juvenis e de júniores. Nós temos que falar sempre em sub. Sim. Sub. Eu acho que isso já vai acontecendo. No Campeonato do Mundo, no Campeonato da Europa, não é? Esse tipo de competições. E porque isso dá a possibilidade realmente, se calhar não havia essa perda. Exatamente. O 19 chegava aos 20 e podia continuar a jogar. E o sub-17 era sub-18. Exatamente. E evitava-se essa perda que veio a acontecer. Há aqui um escalão que eu acho que, e queria saber a sua opinião sobre isso, que é o sub-15 neste ano. As equipas que se vão inscrever nas competições da Associação e nos campeonatos nacionais de sub-15. Essas equipas sub-15, os miúdos não tiveram nenhum ano de futebol de 11. Não é? E a Associação de Futebol de Braga, a divisão de honra do sub-15, normalmente é bastante competitiva, com equipas muito fortes. Nós, felizmente, sim. No distrito fabricamos jogadores com muita qualidade. Não acha que é preciso olhar para essa geração com especial cuidado? Vamos, com o coordenador, que é o professor Ricardo Martins, vamos ter muito cuidado e vamos fazer uma coisa que é, por exemplo, naquelas situações de grandes cabazadas, que são muito más. É mau para quem ganha e mau para quem perde. Não é? E o Jorge Monteiro está a preparar uma competição no que é no sub-15, que é mesmo para baixo. Os melhores jogaram com os melhores numa primeira fase, não é? E depois numa segunda fase, na primeira fase os piores, e depois há uma segunda fase em que se vai juntar os melhores dos piores com os melhores, com os mais fracos dos melhores. Portanto, para efetivamente haver aqui um equilíbrio, porque uma equipa que perde por 15-0 ou 20-0 é uma desgraça completa, não tem vontade mais de jogar, não é? E quem ganha por 20-0 pensa que é bom, e às vezes não é assim.
Porque depois vai defrontar uma outra equipa qualquer, do valor deles, e pensa que está tudo ganho. Não está. Exatamente. Não é verdade. Tudo isto está a ser mencionado, tudo isto é dinâmico, não é? Tem que ser assim. Temos de estar atentos também a tudo isso, e nem estamos atentos. Vamos fazer isso também. Muito bem. Tem havido, e tenho que lhe fazer mesmo esta pergunta assim tão direta quanto isto, há muitas críticas em relação aos quadros competitivos das equipas séniores. O que é que a Associação tem a dizer sobre esta temática, começando pela Pro Nacional, pela questão do apuramento de campeão? Há muitas vozes a dizer que deveriam ser pelo menos 2 equipas de cada série. Também, como houve subidas, há muita gente a dizer que como houve subidas deveria haver descidas, e tivemos a infelicidade do ano passado de acompanhar muitas equipas que fizeram um investimento total, o que pode ter alterado a verdade desportiva do próprio campeonato. Enfim, estas questões todas, como é que a Associação olha para isto, começando pela Pro Nacional, depois a questão da divisão de honra, e é verdade que nós estamos a ver muitas equipas novas a aparecer na primeira divisão. Como é que a Associação olha para estas críticas, se concorda com elas, ou se era o possível? Porque olhamos todos e sabemos que há ali muitas coisas que era o possível. Eu não tenho redes sociais. E eu vou-lhe dizer, antes de responder concretamente, quando começou a pandemia, e nós normalmente fazemos os sorteios ali no agosto, Sim. julho, agosto, por aí. Então, E ia haver competição. para o Nacional. Uns queriam começar, estava previsto, nós normalmente começamos a competição em agosto. Certo. Então, andámos para a frente para outubro. Uns entendiam que era tarde, outros entendiam que era cedo, outros queriam ser para janeiro, outros nem queriam começar. Portanto, foram 2 horas de conversa. Tínhamos de tomar uma decisão. Certo. Não havia consenso possíveis. Tomamos a decisão, fizemos a decisão que tivemos foi aquela que toda a gente sabe. Certo. Não é? Não houve descidas, mas houve subidas. Houve subidas. E não houve descidas justamente por causa disso. Presidente, mas não acha que uma competição em que há subidas, que deveria haver descidas, até pelo que aconteceu, porque houve clubes que desistiram quase, estavam a participar, mas desistiram quase da competição. Houveram clubes na primeira divisão que não quiseram jogar, não foi por causa disso. Não quiseram jogar. Não, eu falo mesmo da Pro Nacional, estávamos a falar mesmo da Pro Nacional. Mas a Pro Nacional foi Houve alargada. clubes a fazer um investimento total. A Pro Nacional foi alargada. Daí a razão de agora, por exemplo, nós temos 28 clubes na primeira Pro Nacional. Eu sei. E aquilo tem que regressar àquilo que era, 18. Isso não faz sentido nenhum. Concordo plenamente. Sim. Compreende? E há 2 anos que conseguimos isso. Não é? Sim, eu vi o plano. E agora, por exemplo, como temos 2 séries, não faz sentido nenhum que numa fase de apuramento para campeão vá 2 clubes de cada série. Vai o primeiro de cada série. Fazia na ótica de... E como Um play-off? Não faz sentido. Um play-off a 4, por que não? Não faz sentido. Daria mais 6 jogos? Isso é desvirtuar a verdade esportiva. Num play-off a 4, quer dizer, o terceiro classificado, podia superar depois o primeiro. Isso, eu sou contra play-offs, a menos naquelas modalidades em que é mesmo necessário. Sim. Sou contra isso. Porque isso é que é desvirtuar a verdade esportiva. Então eu fiquei em primeiro, o outro fica em segundo. Juntam os 4 e os primeiros não sobem sobre os segundos. Isso é defender a verdade esportiva? Se for a 2 mãos é porque tiveram capacidade para o fazer. Então, eu durante o campeonato fui o campeão e não subo divisão. Mas a Federação Portuguesa de Futebol começa a defender muito play-offs. Nós estamos a acompanhar a organização das competições, quer no futebol feminino, quer muito encontro depois de séries. Sim. E, eu vou-lhe dizer uma coisa. É evidente que há determinadas competições os play-offs faz sentido, no futsal, sim. Justamente pelo número de equipas que são muito menores. Não vamos comparar o futsal ao futebol de 11. Certo. O futebol feminino, em aspas. Este futebol feminino, a Federação está a apostar muito forte, e os clubes também, e está a dar um apoio tremendo, não é, para desenvolver o futebol feminino. Que nós, no futebol feminino, éramos uma vergonha. Portugal tinha 5.000 atletas femininas.
Ainda temos um longo percurso para fazer. Muito grande. Em relação à Suécia, a Dinamarca é uma coisa. A Suécia, vou dizer mais, tem mais atletas femininas federadas do que nós masculinos. Eu sei. Eu sou treinador de futebol feminino, portanto domino bem essas questões. Ainda bem. De maneiras que os play-offs têm alguma lógica no sentido... E vai haver play-offs no futuro, no Campeonato de Portugal, provavelmente. Provavelmente. Porque ele vai encurtar. Sim, fala-se disso. Sim. O Campeonato de Portugal, eu sei mais ou menos qual é a estratégia, mas não tenho a certeza e não vou abordar a questão. Mas aquilo vai baixar de uma forma, com a criação da Liga 3, Certo. aquilo vem cá para baixo. Porque eles querem realmente fazer o filtro dos melhores para ter a possibilidade de ter um acesso mais competência à Liga 3 e da Liga 3 depois à segunda Liga. Né? Portanto, e acho muito bem o que eles estão a fazer. Agora, o Campeonato de Portugal vai se cingir àquilo que era ano passado. Depois há aqui uma questão. Os clubes não querem playoffs, mas na distrital, na Pro Nacional nossa, ou na Elite do Porto, ou seja, os campeões querem todos subir. Certo. Não é? Menos aqueles que entendem que não têm financeiramente, não têm hipótese de o fazer. Mas querem todos subir. Porque se não for o primeiro, pode ir o segundo. Porque o campeão pode não ir. As associações só têm que indicar um representante. Certo. Não é? O primeiro não quer, vai o segundo não quer, vai o terceiro. Sim, Pode ir até ao quarto. e acontece em algumas associações esse fenómeno. Nós houve um ano que chegámos a meter 3, Certo. por essa razão. Foi o primeiro, depois foi o segundo e foi o terceiro. Sim, que foi o Bierce, o Taipas E o campeão. O campeão foi o Berço. O campeão foi o Bierce, Depois foi o Taipas. e Taipas. E Taipas. Acho que foi nesse ano. Acho que sim. De maneira, o que é que vai acontecer? Se o Campeonato de Portugal, que teve 96 equipas, foi uma barbaridade, não é? Vier aí para metade, que é aquilo que penso que vai acontecer. Ficar só 4 séries. Também acho que sim, também ouve-se falar muito disso. Pois. Ou 3 séries. Norte, Centro e Sul. Pode haver apenas 3 séries de 18. Pode haver no futuro. Como é que é possível que subam 20 clubes? Em 48 não pode ser 20. Não, claro que não. Se chegava ali a meio do campeonato, acabou. Provavelmente vai subir só Todas uma. as verdades esportivas caiam Claro. colocando abaixo, não tinha hipótese nenhuma. Não é? Portanto, é uma questão que está a ser colocada justamente por isso. E, de alguma maneira... Acha que depois poderá ter que haver uma competição entre os campeões? Não, os clubes vêm para o distrital, vêm para os distritais. E é uma coisa muito importante. É melhor estar... Você sabe quanto é que custa um jogo do Sei. Eu por acaso sei, sim. E às vezes os clubes esquecem-se disso, quando vão para o campeonato. 2 jogos em casa do Campeonato de Portugal custam 2.200 euros. Pode ser um jogo, pode ser uma prenda envenenada, não é? Completamente. Há clubes que ficam aí numa situação financeira muito complicada. Certo. Aqui na Pro Nacional, sabe qual é a taxa de organização da associação? Eu não quero dizer um disparate porque não tenho a certeza. Vou-lhe pedir para responder. 190 euros. É uma diferença brutal, uma coisa para a outra. Para o árbitro são 130, para a equipa de arbitragem, e mais 60 euros de taxa de organização. Sabe quanto é que cobra o Porto? É que os nossos clubes, eles dizem, porque é muito difícil ser dirigente do clube distrital. Eu compreendo isso perfeitamente. Eu fui dirigente de um clube e sei quanto difícil é. O Porto cobra o dobro para nós. E não tem a tolerância que nós temos em termos de pagamento. Não tem. Chega ao Porto, pode indicar o cartão de cidadão, o BI, cobram 15 euros. Nós não cobramos nada. Eu, por acaso, trabalho na Associação de Futebol do Porto, num clube da Elite. E, tu sabes bem o que é que eu quero saber. Pronto, e eu ouvia realmente alguns valores que não ouvia cá na EF Braga. É evidente que eu não me interessava muito por essas questões, porque eu não era dirigente, era treinador, mas fui-me apercebendo que havia ali uma decalab. Mas também sabemos os dois, Sr. Presidente, que a nível de financiamento dos próprios clubes, eu fui a estádios cheios, na EF Porto. Sim, melhor para o Porto.
Porque a organização dos jogos era o Porto que o fazia. Certo. Nós entregamos aos clubes. Mas o que eu lhe estou a dizer é que os clubes lá também têm mais fontes de rendimento. Mas isso melhor para os clubes. Agora, quer dizer, se tem mais rendimento, vão-lhe tirar o dinheiro, não faz muito sentido. Pois, sim, eu percebo isso. Vamos lá ver uma coisa, não é? Porque o problema é que o Porto entendeu aquilo como a situação Vianças a quando acabou de ser a divisão nacional. Sim. Pagavam muito mais, então levaram aquilo para metade. Não faz sentido. O Porto, por exemplo, nós também temos esse regulamento na arbitragem. Eu estou a falar no Porto, se calhar vai chegar ao Porto eu vou ficar chateado. Porque é o distrito vizinho. E fazem bem, o Porto faz isso muito bem. Que é as arbitragens, o jogo é domingo. Tenho que pagar a arbitragem até quinta-feira. Se for na sexta, paga mais 50%. Havia um clube, dizia-me o meu querido amigo Domingos Santos, havia um clube que era o Senhora da Barra. O senhor nunca tinha posse ir lá à quinta-feira, pagava sempre 50%. Porque se não pagarem, não é? Se ganhou o jogo, perde. Se o perdeu, fica suspenso para o próximo. Vai perder de qualquer maneira. Pois. Nós fizemos um regulamento que é os clubes têm que pagar a arbitragem 5 dias após, no mês seguinte. Não é? 5 dias úteis, sim, pode dar 7 ou 8. E às vezes... Pois, eu por acaso tenho aqui uma pergunta para lhe fazer em relação a isso, mas vou continuar nas competições. Como é que o Presidente olha para a Pro Nacional desta época que vai começar? Tem havido grande entusiasmo por parte das equipas, bons jogadores, bons treinadores. Acho que vamos ter mais público, acho mesmo que vamos crescer no público, pelo menos temos sentido isso a falar com as pessoas e na rua. O que é que o Presidente da Associação espera desta Pro Nacional? Espero que, olhe, pelo menos por aquilo que eu vou observando, há aí fortes candidatos. Certo. Toda a gente quer subir. E estão a fazer grandes apostas. Eu, como me chega aos ouvidos, eu não sei. É verdade, sim. Enfim, é pagar os jogadores. Mas vê isso com bons olhos? Acha isso positivo? Acho positivo, desde que tenham que os pés assentos na terra, que tenham sustentabilidade para o fazer. Claro. Não é? E depois, mas também tem que cumprir depois com as outras entidades. Não é? Não é estar a gastar um jogador que vai dar X e depois não pagar, ou depois deixar de cumprir com outras obrigações. Tem que o fazer com sustentabilidade. Agora, vejo isso com bons olhos. Nós queremos uma competição rica em todas as vertentes. Numa boa prática desportiva, que seja um futebol bem jogado, com grandes treinadores, com bons jogadores, com fair play, com tudo, com muito público, que é bom para os clubes em todos os níveis. Claro. Agora, tudo seja feito com sustentabilidade, para depois não pagar uma fatura mais à frente complicada, não é? Certo. E a honra? Agora temos 40 equipas. Certo. Tem 40 equipas, 3 séries. Acha que também vamos ter... 2 de 13 e uma de 14. Exatamente. Acha que vamos ter aqui uma competição interessante para acompanhar? Acho que também eles também estão apostados. Porque eu julgo que... Mas acha que há jogadores para isto tudo? Os clubes estão lá, os clubes existem, mas eu falo da qualidade do jogo, depois da qualidade do jogo. O Minho tem uma paixão pelo futebol tremenda. Não é? Eu estive numa entrevista no Jornal Económico, não sei se o senhor conhece. Sim, conheço. E eu estava lá aquele indivíduo que já foi do Record, como é que se chama? Já foi diretor do Record, aquele jornalista, que está agora no Canal 11, muitas vezes. E esteve nesse programa. E então perguntado aos 6 clubes da Primeira Liga. Como é que se compreende isto? Um distrito não tem nada a ver com o Porto, com Lisboa. É verdade, sim. E o que eu disse, bem, há 2 questões fundamentais. A primeira parece a competência, não é, das administrações, das SADs, dos técnicos, do valor dos atletas e da grande paixão que existe muito pelo futebol. É indiscutível. Não há nenhuma região em Portugal com tanta paixão pelo futebol. E isso é que faz os atletas o crescimento. E este feito inédito de 6 clubes na Primeira Liga vai motivar mais gente ainda.
Acha que pode ser uma âncora ainda para puxar mais não gente? tenho dúvidas nenhumas. Não sei se vamos continuar a ter 6. Espero bem que Sim, até esperamos bem todos. que possam ter 7. Certo. Não é? Mas não há dúvida nenhuma de que isto é sempre motivo é uma questão, passa a redundância de motivação em relação a outros clubes e a outros atletas também, a muitos atletas. Porque o Famalicão estava há quanto tempo na terceira divisão? Não vai há muitos anos. É verdade, é verdade. E o Vizela? E o Vizela é igual. Esteve. Esteve na segunda divisão B, Sim. esteve na honra, depois chegou. O Fábio também lá esteve na primeira divisão. Teve o Rio Pel, que já não existe. Mas não temos nenhum clube da AF Braga na segunda. Na Dom Rara. Pois, quer dizer, nós temos na primeira 6. É verdade. E temos muitos, e temos No bastantes. Campeonato de Portugal. E na Liga 3, E na Liga 3. temos bastantes. Sim. E a nível da formação também temos muita gente. Muita gente, sim. E a propósito daquilo que me perguntou há bocado sobre 15, gente que ainda não tem traqueios, não teve participação. Por exemplo, eu vou agora chefiar uma delegação à Dinamarca, no dia 15 de setembro, que é o Sub-16. Dos atletas que lá estão convocados, nenhum deles tem nenhuma internacionalização anterior. Justamente por causa da paragem da formação. Claro. Nós tivemos aqui um torneio agora sub-19, um torneio de preparação que terminou ontem aqui em Sim. Guimarães, com a República Checa. Fiquei um bocado chateado com aquele golo no último segundo, dos checos. E, portanto, o que é que nós vemos ali? Vemos aqui da região 6 ou 7 jogadores. Então, 3 do Braga, 2 ou 3 de Vitória, não é? Sim, e o Vitória e o Braga estão a meter muitos jogadores nas seleções. O Vitória, por exemplo, tem Em sub-20, certo. Portanto, isso é trabalho, isso é um trabalho que passa por uma estratégia de responsabilidade, colhendo também bons treinadores, bons formadores, não é? Que fazem efetivamente crescer os atletas. Se juntarmos a isto já o ADN dos nossos atletas para saber jogar bom futebol, e não é por acaso que temos dos melhores jogadores do mundo espalhados pelo estrangeiro, né? Se juntarmos a competência, a estratégia, formando os formadores com competência, né? E a paixão que existe e o apoio dos pais também, é evidente que tem tudo para dar certo. Muito bem, nós lançamos o programa em alguns tópicos a algumas pessoas e havia uma pergunta que os adeptos, portanto isto é quase uma pergunta de adeptos, que foi enviado um e-mail de sugestões de coisas que quisessem que perguntássemos à associação e uma das perguntas mais referenciada por adeptos, tem aqui algumas perguntas que foram treinadores, outras que foram dirigentes, mas dos adeptos falam muito da inexistência de comunicação. Quando falo de comunicação, falo... Sim, e vamos falar sobre o Maicujo, isto é, a competição mais importante da Associação de Futebol de Braga é a Pro Nacional e a forma como a Associação comunica esse produto e vende esse produto não está a chegar aos adeptos. Eu sei que a Associação teve no programa Maicujo que enviou para todos os clubes que estavam um telemóvel e um tripé para filmarem os jogos e para transmitirem os jogos. O facto é que nem todos o fazem. O que é que acha que a Associação pode fazer para promover a Pro Nacional? Nós vemos, por exemplo, a Federação a fazer um trabalho de excelência com a Liga 3, de excelência, não é? Estamos a falar de outro âmbito. Estamos a falar de outro âmbito, de outra disponibilidade financeira para o fazer, estamos a falar de... E se quer que lhe diga, não é a Federação que paga o Canal 11, fica já a saber, não é? Por acaso... São verbas, não tem nada a ver uma coisa. Aquilo são parcerias feitas. Sim. Não é isso que está em causa. Nós não vendemos nada, nós promovemos. E nós, Promover, se há de reparar, a nossa comunicação em termos de site está muito boa. Não? A Margarida veio ali dar uma projeção aqui extraordinária, não há dúvida nenhuma. Agora, falando naquilo que é a Maicujo, nós tivemos numa primeira fase um início de uma conversação com a Maicujo.
Depois aquilo saiu de lá um indivíduo, ficou só dois, depois ficou só um, que agora é o José Carlos. E então, o que é que a Maicujo pretendia fazer? Era contratualizarmos uma empresa vocacionada para a transmissão via streaming. Sim. Num contexto que ficava mais barato, porque chegámos a pôr uma proposta de 100 e tal mil euros por ano. Não, isso era impossível. Pois, é impossível. E então o que é que eles depois alteraram e vieram com uma proposta deste género? Cada clube teria que arranjar 60 subscrições. Cada subscrição custa 24,90 euros para os jogos todos da época, Sim. por um ano. A partir de 60 subscrições, se arranjasse mais, aquilo era dividido entre a Maicujo e o clube. A associação não recebeu um cêntimo daquilo. Podia apoiar, como apoiou na compra de algumas máquinas, não é? Ou então fazer pelo género do pay-per-view, ou seja, ser os clubes eles a filmar, e depois, mas não tem qualidade isso. Isso a Maicujo não queria. Depois houveram clubes que, sim senhora, queriam que se fizesse isso. Outros não aceitavam sequer que filmasse os jogos em casa deles. Eu não achei isso estranho. Pois eu acho estranho. Acho estranho até por duas razões. Porque, depois, entretanto, apareceu a pandemia e tudo isso parou. Sim. Mas acho estranho por duas razões. Por exemplo, os clubes... Mas veio pôr a nu também essa fragilidade dos clubes para comunicar com os próprios adeptos. Exatamente. Porque, repara, muitos imigrantes da região, e há muitos imigrantes na região do Sim, bastantes. que gostariam de ver um jogo do seu clube, da sua terra, e podiam vê-lo, ou muitos outros que estão deslocados em Lisboa, ou noutras situações, professores e doutores, não é? Seja quem for. Adeptos aqui de um clube qualquer, não vamos falar em nomes, não interessa, seja de Guimarães... Sim, não interessa, isso é relevante. Podiam ver o jogo, ou direto, ou depois, a posterior. Mas houveram clubes que não deixavam filmar os jogos. Bom, entretanto aparece a pandemia. O que é que nós estamos a tentar agora procurar fazer? Arranjar uma empresa, nós já abordamos uma empresa para o efeito, mas que também cobrava muito dinheiro, o que a Maicujo não estaria muito de acordo. Para fazer um trabalho digno, em condições. Não é como nós chegamos a fazer, a Federação chegou a fazer um protocolo com a CMTV, no Campeonato de Portugal. Fez com a bola depois também, a bola TV. Pois, não me recordo disso. Okay. E com a CMTV aquilo foi um desastre. Pois. Sabe porquê? Porque estava a transmitir um jogo, se houvesse um incêndio, um acidente. Interrompiam o jogo. O jogo parava, porque eles têm um gajo em cada lado, e parece de um lado de propósito. Sim. É uma coisa impossível. Eles chegam antes do crime. Eu acho que é isso. É a palavra correta. Certo. E, portanto, nós não queríamos isso. Ou fazemos uma coisa em condições, ou não fazemos nada. Agora, eu acho estranho que os clubes não queiram, sabe porquê? Porque mesmo que daí não adviesse um grande lucro em termos diretos, digamos assim, há um grande lucro nisso. Que é evidente. A visibilidade dos patrocinadores, dos sponsors. Tudo. Está a perceber? Dos próprios jogadores, dos treinadores, que se tudo. promovem. Tudo. Há toda uma série de circunstâncias que os clubes têm todos a ganhar com isso. Nós temos falado muito... É por isso que eu também estou admirado como o senhor. Nós temos falado muito nessas questões aqui com treinadores, que essa questão da transmissão dos jogos, e os treinadores têm a visão que os jogos deviam ser todos transmitidos, online, pelo menos, e que até é mais desafiante para eles, porque há observação, porque o jogo tem que evoluir e que seria bom para... Mesmo para a comunicação social era importante também. Para toda a gente. Eu acho que eram situações São em que toda a problema que gente está em cima da mesa, eu não vou desistir dela enquanto lá estiver. Mas na realidade fomos deparados com algumas dificuldades. A pior delas todas foi a pandemia, não é? Porque é um jogo que não é difícil arranjar 60 subscrições. Um clube, não quer dizer que seja 60 sócios. Sim. Pode ser um adepto. Claro. Pode ser uma... Não me digam que não é impossível arranjar 60 subscrições. Não é. A 24,90 € por ano. Sim. A dividir por jogos, aquilo dá... Nos 10 meses de competição, mais ou menos, são 2,5 €. 2,5 €. Portanto, e a partir daí, se quisesse começar a 80, a partir já recebiam mesmo diretamente. Era 50% para a Maicujo, 50% para eles. Nós não queremos nada. Depois há a questão de outros querer aceitar, outros não aceitar.
E aquilo que falamos atrás, que tem toda a lógica, é que isso só tem valor acrescentado. Sim, mas eu quando falei desta questão da comunicação, era uma equipa do departamento de comunicação da associação, de vez em quando ir para o terreno, fazer reportagens com os clubes, com os treinadores, com os jogadores, percebe? Era mais nesta ótica. A Margarida já fez isso antes da, Sim, antes da pandemia. eu sou suspeito para falar da Margarida porque nós falamos aqui em off e é uma das profissionais que eu mais admiro na associação. Acho que ela está a fazer realmente um trabalho fantástico. Mas, e agora também para fugir um bocado a este assunto, como é que reage às críticas? E os clubes falam isto em voz baixa, o seu presidente saberá de certeza absoluta disto, sobre concorrência desleal entre os clubes, nomeadamente em relação a clubes que são incumpridores com a associação, o que pode criar, isto é... Uma desigualdade competitiva. Exatamente. Fala-se muito disso em voz baixa. Que opinião é que tem sobre isso? Porque ela, na realidade, é uma concorrência desleal, não é? E quem é que fala nisso? Olha, deve ser poucos. Diga? Deve ser poucos a falar Não, nisso. por acaso há. Sabe que eu conheço muitos presidentes de clubes que dizem isto. Senhor professor, olha uma coisa. Há mais incumpridores do que cumpridores. Agora, depende do valor do incumprimento. Eu, quando fui para presidente da Associação de Futebol, que não queria ir, não gostei. Sim, isso é conhecido, a história é conhecida, sim. Toda a gente sabe isso. Eu já herdei ali uma dívida de 1.200.000 euros. Né? E não fui um presidente com sorte, eu. Não faço ideia. Eu assumi a presidência em 2011, levei com a Troika. Não havia sponsors, não havia nada. Patrocínios, não se podia cortar as pernas aos clubes, havia que ter tolerância. Acabou a Troika e levo com a Covid. Não tenho sorte nesse aspecto. Sim, sem dúvida. Tem sido anos difíceis, sim. E digo-lhe uma coisa, sabe quanto, nos primeiros 5 anos da minha presidência, sabe quanto é que eu dei de subsídios aos clubes? 420.000 euros. Quando há um relevado, e felizmente tem-se feito muitos relevados, ainda bem, as câmaras estão a trabalhar equipar bem, os clubes, sim. porque é importante para o crescimento qualitativo dos atletas e para os treinadores, para o desenvolvimento do seu trabalho. Nós damos subsídio, não temos o fundo de obras. Mas fora isso, parece-me dar um indivíduo, uma caldeira, outra coisa qualquer. A gente dá sempre qualquer coisa. Não é? E isto independentemente do apoio que nós demos, por causa da Covid. E continuaremos a dar. Sim, mas não acha Agora, que a associação com os incumpridores, imagina este cenário, porque acho que é mais fácil até para as pessoas depois lá em casa perceberem. Imagino que há um clube incumpridor com a associação que, e vocês conseguem saber mais ou menos essas coisas, que de repente está a construir um plantel caro. Exato. E que depois o vizinho ao lado, que é cumpridor com a associação... Não pode fazê-lo. Porque quer cumprir. Porque é cumprir. É verdade, falou dessa questão da sustentabilidade, que é preciso projetos sustentáveis. Exatamente. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui. Eu vejo aqui, e o senhor também tem acompanhado, toda a gente quer subir. Exatamente. Estão a pagar aí valores um bocado... Sim, na Série B... Na Série B há uns quantos candidatos. Estratosféricos, quer dizer, não tem nada a ver. E se calhar estamos a falar de incumpridores. Pois, se calhar uma grande pensa são incumpridores. Mas sabe o que é que me acontecia se eu cortasse assim De repente, era o caos nos clubes, não é? Não é a causa, eu ficava com medo dos clubes. Percebo. Pronto, compreendo. Ora, nós estamos a fazer com os clubes alguns acordos ao longo, porque chegar ali, olha, você deve X, tem que pagar. Isso é impossível, não existe. Sim. O clube acabar. Sim, e acho que ninguém quer isso. Estamos a fazer um acordo de tal maneira, e estamos agora a exigir outras questões. Por exemplo, a questão de seguros. Por exemplo, os clubes podem fazer o seguro onde eles quiserem. Não são obrigados a fazer na associação. O que tem é que apresentar o seguro. Claro. Sem ele não pode jogar. Claro. Mas o que é que acontece com os seguros?
é da SACRCEP, que é um mediador, não é? Depois tem lá as companhias, sim. a AIG, a Tranquilidade, ou outras, já é outra questão. As inscrições, uma das coisas que está no pacote são os seguros, que é o valor maior. Embora a Associação de Futebol de Braga seja a associação com valor, o senhor paga 52 euros por atleta. A grande maioria das associações pagam 70 e 75 e algumas 65. Nós tentamos procurar o melhor para os clubes. E chego ali no final de setembro, né, e eu recebo lá uma listagem para pagar seguros. 300 mil. Sabe quanto é que eu recebi até agora? 0. É muito complicado gerir isso. É, Sim. né? É, bastante. Depois há um protocolo que temos com muitas câmaras. Eu não posso. E as câmaras têm que fazer um orçamento primeiro, para depois ir apresentar, ir à reunião de direção, e depois é que pagam, e tal. Mas pagam, está certinho, não falha. Sim. Mas eu tenho que ter um fundo de maneio, de alguma maneira, para poder suportar esse tipo de situações. Porque eu não posso dizer à companhia ou à SACRCEP, eu não pago, porque o clube ainda não me pagou. Se eu quero lá saber alguma coisa, não paga, corta. Sim. Acontece um acidente qualquer, o jogador que morre, ou se lesiona, quem é a responsabilidade? Aí é que é muito grave, não é? Pois é. Então nós agora, este ano, olha, das inscrições, os seguros têm que ser pagos no prazo de 15 dias. Após a inscrição ou após o início da competição. E vou ter que fazer. Eu aí vou ser exigente. O resto das inscrições, se tiver, alguns pagam logo, aqueles que podem, normalmente são certinhos. Aqueles que não puderem. Sim, porque há muitos clubes que eu sei que são muito cumpridores. Pagam os cheques pré-datados até ao final de dezembro. Então, e depois, vamos a contas antigas. Vamos aqui fazer aqui um acordo. Não vamos aqui perder tempo a falar. Vamos aqui chegar a um acordo. Quanto é que o senhor pode pagar por ano ou por mês? Pode pagar X. Assinei um acordo, tem que cumprir. Não é? Quando houver situações em que a gente vai atribuir um subsídio, a gente atribui, não dá o dinheiro, mas vai para a conta corrente a crédito. Exatamente. E vamos tentar melhorar isto um pouco, nesse sentido. Agora, se eu tivesse que tomar uma decisão radical... Era caótico para o nosso futebol, não é? Muito complicado. Mas acha que... Agora, eles têm toda a razão e mais ou menos, dizer que há uma deslealdade competitiva. Isso é factual. Eu conheço alguns diretores técnicos de associações e, portanto, há algumas matérias que eu tenho algumas informações. Nós vemos a Federação a apostar muito na formação do dirigente, na formação do team manager, do diretor desportivo, da malta que está nos clubes. Acha que realmente está aqui a haver uma mudança de paradigma? Há um novo dirigente a chegar? Já os começamos a fazer também. É verdade, sim. Eu falei da Federação, mas vamos ir mais longe. Vai pelas associações. Vamos ir mais longe. Nós quisemos, aliás, antes da Margarida estar lá, eu quis fazer provoquei uma reunião com os clubes e quis fazer isto em termos de comportamento, termos comportamentais, nomeadamente daquilo que são, às vezes, os pais dos miúdos, que atuam mais por emoção do que por razão. Eu compreendo. Se ele ser pai ou ser mãe, eu quero que o meu seja o melhor, o meu nunca bate ninguém. Eu não tenho essa compreensão toda. Mas... Eu compreendo, quer dizer, mas isso é muito complicado. O senhor que é treinador é complicado para si, não é? E nós quisemos chamar os treinadores, fundamentalmente os treinadores, na minha ótica são mais importantes nessa matéria do que os próprios dirigentes, para sensibilizar os miúdos. Porque há uma forma de resolvermos isto, a sensibilizar os miúdos, a chegar a casa a dizer aos pais, olha, ou te portas bem, ou eu não jogo. Ou eu não jogo. E metade dos problemas ficam resolvidos, tenho a certeza. Eu não tenho dúvidas, Aliás, tenho a certeza. Aqui há 2 anos, ou pelo menos 2 miúdos, nós até depois atribuímos qualquer coisa, 2 miúdos que durante um jogo, um deles foi ter com o pai e disse, eu te calas, eu vou para fora do campo. Sim, há muitas histórias dessas. Isto é. Agora, não há dúvida nenhuma, passa, e essa mensagem passa mais para os treinadores.
Agora, como o Sr. Professor sabe, também há treinadores que para eles é campeonite. Sim. Que é ganhado de qualquer Estão num maneira. campeonato de infantis ou de benjamins e estão a jogar a Champions League. Isto Não é? aplica-se também, por exemplo, à arbitragem. Nós temos bons árbitros. E não é fácil também estar um árbitro a apitar mesmo na formação, a ser maltratado. Miúdos que começam agora a fazer o curso de árbitros, começam a iniciar a sua carreira. Tem que haver alguma tolerância com eles, estão a aprender, não é? Claro. E vão cometer mais erros que os outros. Exatamente, mas não há tolerância nenhuma. E o que eu digo aos mais velhos, aqueles já mais crescidos, os anos mais, já com mais experiência, que ajudem esses miúdos também. E eu que digo a esses árbitros também mais adultos, que vão fazer a formação, que às vezes a melhor forma de captar a sensibilidade, a empatia e a melhor compreensão de todos é a fazer um jogo, por exemplo, de iniciados. E às vezes, em vez de um cartão amarelo, digo, ser profilático e pedagógico também. Lá vai jogar, não puxa as orelhas, é melhor. E vai conseguir mais rapidamente o respeito de toda a gente. Eu já vi. Do banco e das pessoas que estão a assistir ao jogo. Felizmente nós temos árbitros que fazem isso. Deixe-me que lhe conte. Não são todos, nós temos alguns que o fazem. Deixe que lhe conte aqui uma história muito positiva. Eu estava a ver um jogo de sub-15, da honra da AF Braga, e vi um árbitro, a coisa mais brilhante que eu vi, altamente pedagógico, explicava, chamava o miúdo, olha, vou ter que te mostrar o amarelo, porque tiveste uma entrada dura, e mostrava-lhe o amarelo, mas uma coisa assim muito pacífica, e o jogo correu às mil maravilhas, e até era um jogo com uma carga emotiva muito grande, e o jogo correu muito bem. Mas isto faz parte do curso de arbitragem. Certo, mas depois Agora, também depois é a é passar lá à sensibilidade do prática. ser humano, não é? Porque as pessoas esquecem-se que ali está um ser humano também que comete erros. Agora, porque a conversa já vai em tempo adiantado, e há aqui alguns assuntos que eu quero mesmo falar consigo. Futebol feminino. A evolução do futebol feminino, até na própria associação, os números dizem que tem havido uma evolução bastante grande na AF Braga. E vai crescer mais ainda, não é? Como é que olha até para as competições? Isto é, as meninas, até agora, para jogavam nos clubes normalmente e depois ali nos iniciados juvenis saltavam para clubes mais específicos para futebol feminino. Acha que isso vai continuar a ser assim, pelo menos aqui em Braga? Nós queríamos fazer, porque nós não temos uma competição nossa mesmo, assim, a sério, de futebol feminino, mas temos que arrancar para aí, não é? Porque na realidade as meninas querem jogar futebol e os clubes de referência são importantes. E ainda bem que Vitória de Guimarães agora também tem futebol feminino. Sim. Não é? O Braga já tem... E subiu para a segunda, não é? Exatamente. E eu lá que suba para a primeira. Sim. Temos aqui o Candoso, não é? Que já está também. E vale a pena estar na primeira. Porque as verbas vindas da Liga Placar valem muito dinheiro, não é? Da Liga BPI. Liga BPI. E no futsal, mesmo no futsal feminino e futsal masculino, na Liga Placar ainda bem mais. São dinheiro dos jogos sociais. Claro. E, portanto, mas vale a pena apostar no futebol feminino. Por várias razões. Primeiro, para a igualdade de género. Segundo, Sim. para acabar com estes tabus que existiam, não é? E terceiro, porque nós precisamos realmente de evoluir e de crescer nessa área, não é? Porque é uma das áreas para que a Federação, dentro de alguns anos, consiga o seu objetivo, que é os 300 mil atletas federados. Que são as tais 3 estrelas que a UEFA determina que deviam ser aproximadamente 3% da população portuguesa. E isso tem benefícios não só financeiros, mas esportivos muito grandes. Porque quanto mais dinheiro a Federação tiver, mais apoios poderá dar. Certo. Não é? Portanto, é todo um trabalho que também tem que ter a nossa colaboração das associações. E é para isso que estamos a trabalhar. Mas imagina uma competição não sénior, para a formação? Sim. Para a formação. A começar aí na formação. Fazer alguma coisa, motivar alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de futsal. E do futebol, e do futsal feminino também. Sim. Com as equipas de Viana do Castelo. Nós há 2 anos fizemos uma interdistrital. Os clubes aqui da Braga não quiseram, não gostaram. Como um clube que disputou mal, não interessa o nome.
e não sei quem, independentemente de nós pagamos quilómetros e ajudamos, e não sei quem. Nós temos 13 equipas de futsal masculino neste momento. Viana só tinha 3. Não ia fazer campeonato nenhum. No momento destes, depois de uma pandemia que afastou... Não faz sentido. atletas, Tem que se agregar. Concordo plenamente. Sim. Temos que ser solidários e fazer provas interdistritais, que alguns vão ter que fazer, como aquelas associações mais pequenas. Sim, Porto Alegre, Vila Real, Bragança, Castelo Branco. Só tem um caminho, não tem outro. Porque o dinheiro que a Federação lhe emprestou a todos, não vai continuar a emprestar. certo. Isso foi um caso excepcional, que vão ter de pagar parte dele. Sim, sim. De maneiras que, o que é que aconteceu? Como são 19 clubes, eram 16, mas acontece que vieram mais 3 de Viana. Porque nós dividimos em 2 séries. Então só vão 4 aqui na primeira fase. A Viana, que é aquela zona de Braga para Viana, é perto, não é? E então apareceram mais 3 de Viana. Ou seja, em vez de 3, ficaram com 6. Tiveram um crescimento de 100%. Do feminino tinham 2, vieram mais 3, ficaram com 5. Isso é fantástico. Portanto, isto vale a pena dizer o quê? Ser solidário é importante. E entender o momento, que não é o momento de perdermos clubes nem atleta, quer a nível de Braga, seja a nível nacional. Sim. Porque nós temos que pensar no todo, não podemos só olhar para a nossa árvore, não é? Para o nosso quinteiro. Não é? E, portanto, os clubes acabaram por aceitar, ainda bem, e vai ser lindo. E é assim que tem que ser feito. Na questão que me colocou de futebol feminino, temos que realmente começar a pensar nisso, porque é importante criar aqui uma prova, a começar da formação, e depois vamos vendo. Mas imagina isso de sub-15, sub-17, sub-19, por exemplo? Não, no escola ainda não pensamos. Nós, como sabe, este ano e meio eu estive sempre presente, estou presente todos os dias, eu e o Jorge Monteiro, outros dias nem por isso. Mesmo alguns funcionários vão entrar em layoff, só 2 ou 3 vezes, o resto nem layoff fizemos e nós pagamos a mesma aos funcionários. Portanto, a questão que se coloca é, temos que pensar nisso de uma forma séria e que seja possível e de acordo também com a opinião que os clubes nos possam dar e ajudar nessa matéria, não é? Sim, mas dentro da associação tem clubes como o Vitória, como o Famalicão, como o Braga, exatamente. com grandes apostas na formação de jogadores. E é por isso que nós queremos começar a falar com eles. Com esses 3 pelo menos. Certo. E se calhar, e que já têm escalões de formação. Tem o Vila Verdense também. Eu ia falar... neste caso agora o Lanque. O Lanque Vila Verdense tem também os escalões de formação. Exato. E, portanto, nós temos que efetivamente pensar também em fazer uma competição deste género a nível distrital. Temos que fazer. Certo. Porque nós temos que dar o pontapé de saída para que o crescimento seja o mais rápido possível. Por exemplo, há bocado falei no centenário, não é? Sim. Vamos fazer aquela competição, não é? Mas vamos fazê-la de acordo com o modelo competitivo reunido com os treinadores, os diretores esportivos, não é? Porque é importante que o façamos, porque são 100 anos e criar uma taça do centenário, qual é o clube que não gostaria de ter no seu museu de troféus a taça do centenário da Associação de Futebol de Braga, não é? Ainda por cima com 6 equipas na primeira divisão. Era interessante fazer isso também com o feminino, também a taça do centenário da associação também com o feminino. Presidente, vamos ter outras... uma série de atividades, não é? Claro. Senão, se começamos a ver várias taças do centenário, perde aquele valor. Vai ser durante o ano todo, não é? Vamos ter várias situações. Claro. Depois, vai começar agora em setembro a arrancar com ideias, não é? Porque temos que criar uma comissão de hora, que está mais ou menos feita, não é? Ainda não está divulgada, depois é uma comissão executiva, o indivíduo que vai fazer o livro, não é? A estrutura já está a cargo, já vai ser recebida por ele, o doutor Alspida que vai fazer a estrutura do livro, e depois, durante o ano, em janeiro, vamos fazer uma conferência
imprensa com a divulgar os eventos que estamos a pensar fazer. Muito bem. Em todas as áreas. Espero mesmo que meta muito futebol feminino. Olha, Então a Margarida aí é implacável. Ela vai fazer parte da Comissão Executiva, ela vai esperar para o feminino, que é uma coisa... espero bem que sim. Mesmo para terminarmos, quais são os desígnios e os objetivos da direção da associação, assim, a médio prazo? O que é que nós podemos esperar? Eu sei que passámos tempos dificílimos. Teremos o presidente da associação a olhar para a associação a longo prazo, isto é, continuaremos com a... Até 2024, se eu for vivo, vão contar comigo, não é? Mas vamos contar até 2028, é um projeto a longo prazo? Não. Digo-lhe já que não, mas é de uma forma radical. Porque a gente tem que ter noção das coisas, não é? Eu tenho 76 anos. Sim, mas está... Sim, eu estou assim hoje. Estamos todos assim. Hoje de manhã morreu aquela presidente sabe disso? Apanhou-me de surpresa. Da? Cristina Portugal. Sim. Tinha 60 anos. Sim. Portanto, isto não... A questão que se coloca é que nós temos depois de ter a noção de que eu neste momento sinto-me bem, física e mentalmente bem, psicologicamente bem, disponível, tudo bem. Mas cada ano... Ativo, que eu sei. Exatamente. Cada ano, isso não é... Porque, eu fui diretor comercial de uma empresa durante 40 e tal anos. A minha vida foi uma vida muito ativa. E dirigente. Eu sou dirigente há quase 50 anos. Não é? Sim, com um percurso com visão e percurso notável. Estou na associação desde 1994. Comecei a ser presidente e depois fui presidente. Mas fui dirigente divisão há quase 20 anos também. Sim. Portanto, está a ver. E simultaneamente fui diretor comercial, que tinha que ir para Lisboa às vezes 3 vezes por semana, fazer negócio de fornecimento de produtos alimentares com a SONAI, com o Chã, com o Jerónimo Martins, com o Intermarchés, com assim, uma série, aturar aqueles da todos, sacámos dinheiro de tudo quanto era sítio, né? Mas eles a mim só me chamavam 5%, que eu não dava mais do que isso. Chegou o senhor 5%. Bom, e a minha vida foi sempre com muita atividade. Mas que eu não me vejo, enquanto tiver disponibilidade física e mental, não me vejo parada, não sou um homem de café. Pois, por isso mesmo é que eu lhe Não sou um homem perguntei de café, não sou um se homem iria até 2028. Sou um homem que gosto de conviver com os meus amigos, sim senhora. Neste ano e meio não foi muito possível, senti muita falta disso, mas pronto, mas convivi com os meus filhos dentro do possível. Agora, nós temos de ter a noção que tudo tem o seu timing, não é? E há que dar a oportunidade aos novos, com novas ideias, que também vão aprendendo connosco e nós com eles, porque eu não acredito em conflitos de gerações. Acredito que todos nós temos muito a aprender. Estamos a dizer, eles agora têm que ouvir os mais velhos, pois têm que ouvir nós, mas também temos que ouvir os mais novos. Tudo isto é possível uma conjugação de ideias, não é? Porque há várias opiniões que vindo de mais novos parece que não são aceitas. Não é verdade. Há outras opiniões dos mais velhos que até valem pouco. Não é verdade, professor? Sim, há conselhos mais velhos que estão errados. A melhor é pôr de parte. Exatamente. Não é? Se não for capaz de entender que isto é dinâmico, que a gente tem que continuar a aprender, dependendo da idade, de ler, eu gosto muito de ler. Não é? E a minha vida também, a minha universidade foi a universidade da vida. Eu aos 10 anos e meio estava no Porto, não é? Em casa de uma tia minha. E andava a fazer clientes. Com 10 anos e meio. Agora alguns ainda mamam na Xuxa. É verdade. Sim. São gerações completamente, completamente diferentes. Mas eu sempre gostei de ouvir, pessoas que me deixassem alguma coisa registrado. Eu não perco muito tempo a ouvir asneiras, isso desvia-me. Mas qualquer pessoa que eu entendia que podia ter alguma coisa, isso eu registrava ali. Cá no computador, que é o melhor computador do mundo, é isso que nós temos aqui, é este. Não é? E fica E registava isso. Infelizmente tive convívios interessantes. Não sei se já está fora da entrevista. Não, esteja à vontade. Eu, por exemplo,
vou contar aqui uma história que é interessante, de uma pessoa que o senhor conheceu também, José Maria Pedroto. Ele morava, a minha tia tinha uma casa de pasto e uma mercearia fina ali junto à Ramada Alta, que era uma das zonas nobres do Porto. Isto porque os meus pais também tinham mercearia casa de pasto aqui em São Martinho do Campo. Portanto, Eu conheço bem São Martinho do Campo. também tinham. E de maneiras que era numa zona de São Martinho do Campo, São Mamede, mais ou menos, e também tinham isso. E então, foi a minha tia, não tinha filhos. E então, pediu aos meus pais se me deixavam ir para lá. E eu fui para o Porto. Eu também estudei também lá um bocado. E andava a fazer clientes. Depois havia aqui uns marçanos, os marçanos eram os que levavam a mercearia, ou seja, eu fazia, era um género de pré-venda, né? Sim. Eu ia buscar as encomendas e depois alguém ia entregá-las. Então andei a andava naquela zona a trazer encomendas para Isso é muito interessante. Com 10 anos Com 10 anos. E um cliente da minha tia lá da Casa de Pasto era um barbeiro, o senhor Bernardino, eu nunca mais me esqueço o nome do senhor. E era o barbeiro também do Sr. José Maria Pedroto. E houve um ano, que o Porto ficou em 9º lugar, uma coisa desgraçada. Toda a gente ganhava nas antas. O Sport chegou ali uma ocasião dele 5-1, ou qualquer coisa do género. Né? E eu às vezes metia-me com o barbeiro, o Sr. Bernardino era um português, disse, Sr. Bernardino, isto é... E um dia eu estava lá a cortar o cabelo, e o Porto tinha perdido, salvo foi mesmo com o Sporting, 5-1. O Sport também tinha uma grande equipa na altura, com Vadinhos e Faustinhos, uma coisa qualquer. E então o barbeiro disse, cala-te, o jabardito aqui a chatear-me, não sei o que é. E o José Maria Pedroto estava assim, eu não conhecia o senhor. Estava sentado à espera da vez dele. Então, ao final de contas, o quê? Tu tens é sportinguista? Não sei, tenho alguma simpatia. Eu não escondo isso, não vale a pena estar a esconder. Eu agora sou adepto dos clubes todos do distrito. Exatamente. E o meu clube do coração é o Vizela. Pronto, isso é o ponto final, parágrafo. Não há que esconder, há que ser correto e justo e imparcial. E imparcial com toda a gente. Eu tenho alguma simpatia. Está bem. E então, Bernardino, tens alguma coisa com isso? Para o barbeiro. Eu nunca mais me esqueço que ele tinha uma caixinha com emblemas, o José Maria Pedroto, e sacou da caixinha e deu um emblema do Sporting. Claro. Mas por acaso guardei, e quando ele faleceu, depois esteve no Vitória, Sim. E uma ocasião, isto passado muitos anos, eu era adulto e já era casado. Sim. Não é? E ele teve a oportunidade de lhe contar essa história. Ele ia muitas vezes jantar ao Águia Doura ali a Vizela. Ele mais o Moraes, era adjunto. Ele gostava muito de jogar a sueca. A sueca para ele era uma coisa tremenda. E uma ocasião, e eu sou muito amigo do dono da Águia Doura, do Pinto. E um dia estava lá no reservado e entrou o José Maria Pedroto. Eu disse, não vou perder a oportunidade de recordar esta história. Puxar a cassete atrás e dizer, e só, o senhor vai-me perdoar, vai-me desculpar. O senhor não me conhece, evidentemente. Não sabe quem eu sou, não tenho que saber, porque já lá vão muitos anos. Recordo-se, ele depois, quando morou, já não morava na Ramada, morava na Praça Velasquez. O senhor recorda-se quando morava na Ramada Alta? O seu barbeiro, o senhor Bernardino, recorda? Como é que o senhor sabe isso? E depois contei-lhe a história. Eu recordo-me realmente de uma história. Que é interessante. Né? Então foi um momento engraçado, né? Porque a gente, envolvidos tantos anos, ir reviver esse momento. E acho que, permita-me, é uma excelente forma de nós terminarmos o programa, recordar uma memória, a memória de alguém que deu tanto, ao futebol português, que deu muito mesmo ao futebol português. E acho que é uma excelente forma de terminarmos. Agradecer a vocês que estiveram lá em casa, espero que tenham gostado desta conversa com o Sr. Presidente da Associação de Futebol de Braga
E já sabem, sempre que houver um programa à sexta-feira, será sempre com convidado muito especial. A gente vai se vendo.